Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, dia 15 de abril de 2024, vamos continuar aqui com a nossa série do livro Gênesis, Conspiração Gênesis 6, não é? Vamos para a quinta parte. Se você não assistiu as anteriores, volta lá, pega do começo. Um livro que vai dar um embasamento bíblico sobre tudo que a gente fala, né? De muitas coisas sobre sociedade secreta, sobre esse plano de nova ordem mundial, de ter um governo global. Isso remonta aos tempos bíblicos, pessoal. Então esse livro é muito interessante porque exatamente a gente, né, conta a história desde lá de trás. Então, antes da gente começar, claro que eu vou lembrar vocês dos meus quadrinhos, né? Nós temos aqui 7 roteiros que eu escrevi e transformei em filmes, né, em forma de papel. Roteiros de cinema em forma de papel aqui, deixa eu embaralhar direitinho. Começando com o Lambo, que foi o último que eu lancei ano passado. Esse aqui é para a família toda, tá? A história de um cachorrinho. Quem gosta de cachorro vai se encantar. É uma história muito legal. Tem trilha sonora no Spotify, tá? Temos o Knock Me Out, que também tem trilha sonora no Spotify. Esse aqui já é um romance que se passa no mundo das artes marciais do MMA. Homenagem aos filmes dos anos 80, como Rock, Karate Kid. Se você gostou de Cobra Kai, vai se amarrar. Temos Um Outro Dia, que é um drama sobrenatural. A gente aborda tudo o que hoje em dia tenta cooptar os jovens, né? Questão de drogas, de sexo, de doutrinação política. Ganhei o prêmio do Ministério da Cultura com essa história também, vale a pena demais. Temos a trilogia do Aurora, Causa e Ômega, aonde eu aqui, pessoal, resumo para vocês anos de pesquisa exatamente sobre tudo, né, falando de transhumanismo, de sociedade secreta, de nova ordem mundial, de escatologia, cibernética, tá? Além de uma história muito legal, com personagens incríveis, tá? Então, tô todo atrapalhado hoje, né, pessoal? Então, olha, muito, muito legal, tá? Não perca. E a gente fecha com o Comunhão, que é uma história de resiliência, de fé, de encarar o mal face a face. É um suspense com terror psicológico, mas com uma mensagem de redenção no final incrível. Então, pessoal, todo esse material aqui, cada um tem mais de 100 páginas, você vai se divertir, são horas de, né, leitura, você vai reler, tá bom? É legal demais. Deixa eu, muitas vezes faz tempo que eu não faço isso, ó, mostrar umas artes para vocês, tá? Realmente é uma história muito legal, esse aqui para toda a família. Então, pessoal, para você... né, você que fala, poxa, eu nunca li um quadrinho na minha vida, é igual um filme, tá? Você vai se divertir tanto quanto um filme. E aqui eu estou mostrando para vocês a qualidade gráfica, né? Realmente é super bem feito, tá bom? Ó, homenagem ao rock aqui. Então, pessoal, entre em contato. Não é pela Amazon que você adquire, é diretamente comigo, tá? Tem meu site aqui embaixo, no link eu deixo, é philipfolgose.com, facinho de entrar em contato. Você pode pedir pelas minhas redes sociais, pelo meu Instagram, pelo, né, que é @Felipe_Folgose, tá aqui embaixo também na caixa de descrição. Tem a página no Aurora HQ no Facebook também, então não tem como você errar. É só entrar em contato, eu mando para você com um autógrafo, uma dedicatória para qualquer estado do Brasil, outros países também. O que mais? A gente tem aqui embaixo o link do Odyssey, que é uma plataforma alternativa ao YouTube, e também temos o link do Subscribestar, que é para os colaboradores do canal. Se você gosta do canal e quer se tornar um colaborador, uma colaboradora, é pelo Subscribestar, tá bom? Então, o que mais? E temos o Rodeio Rock, que tá, pessoal, na Netflix ainda, né? Estamos no top 10. Então não perca, assista lá, uma comédia romântica muito divertida com o Lucas Luco, a Carla Dias, um super elenco, roteiro meu, tá? Eu tô super feliz de poder compartilhar isso com vocês, então curtam lá. Vamos começar então, pessoal, vamos retomar aqui onde a gente parou, né? Então, aqui ele tá falando assim, olha... ele está citando um trecho de Números 13, 32. Assim, nós vimos nefilins lá, né? Ele está falando sobre o momento da conquista da Terra Prometida, né? Os descendentes de Anak, que vêm dos nefilins, né? Então nós podemos concluir que os nefilins não só sobreviveram ao dilúvio, mas também eles, vamos dizer, conseguiram, né, vamos dizer, se reproduzir e criar essa raça distinta, né, no mundo pré-diluviano, no mundo pós-diluviano, né? Logo então, pós-dilúvio, eles conseguiram, né, criar, vamos dizer,
sociedades, né? Então os anaquitas, os rafaitas, né, sugerem que eles eram considerados, vamos dizer, como a raiz dessas nações gigantes que sobreviveram ao dilúvio. Então várias nações recebiam um nome particular, então como emitas, os zanzumitas, oritas, né, avitas, enfim, que a Bíblia cita. E depois, quando, né, é feita uma investigação, possivelmente, inclusive, os amoritas e os amalequitas tinham alguma conexão com os descendentes dos gigantes. Eles compartilhavam uma designação, vamos dizer, nas escrituras, entre vários povos pós-diluvianos, como Rafa, né? Rafaíns, né? Eles apareceram também, né, na história de Davi e Golias, né? Então Refaim, né, era comumente entendido como aqueles que, vamos dizer, tinham descendência dos antigos gigantes, né? Na Bíblia do King James, né, que é da onde a gente foi traduzido João Ferreira de Almeida, que é a tradução mais tradicional aqui, a tradução mais tradicional para o português. Então, quando a gente examina, né, com mais detalhes essas nações pós-diluvianas, né, de Nefilins, nós podemos reconstruir vamos dizer, um retrato bem fidedigno sobre como que eles pareciam, como era a aparência deles, né? Então, ele fala aqui, o autor, né? Primeiro vamos definir Anak, né? Então, Anak quer dizer pescoço comprido, né? Então, como de um gigante, né? Que o sol tocava os seus pescoços, né? Porque eles eram pescoços longos como de cobras, né? Os anzumitas eles faziam um som, né? E também, como é registrado pelo Joséfos, né? O historiador judeu, as pessoas tinham medo, né, do barulho que eles faziam. Não sei se era um barulho da respiração, né? Talvez a própria respiração deles criava um som que as pessoas já ficavam alertas, né? Ele cita aqui, tem um autor chamado Frank Joseph que descreve, né, esses gigantes, né, como tendo vozes, né, como é citado, né, o Atlas, que era um desses nefilins, né, desses semideuses, né? O Atlas, se eu não me engano, é filho de Poseidon na mitologia grega, que dizem que ele tinha vozes profundas como montanhas, assim, né? Então devia ter, né, uma voz, enfim, né? Porque eles eram grandes, tinha uma caixa torácica enorme, né? Então devia ser uma voz gutural, assim, né? Por esse tamanho, né? Então acredita-se que os nefilins eles tinham uma aparência que alguma coisa também lembrava as feições de meio reptilianas, serpentinas, né? Que parecia meio que alguma coisa lembrando uma cobra, né? Então, especificamente, Joséfos descreve Anak, né, como essa famosa raça de gigantes de tamanho enorme, e o seu semblante, né, ele era diferente do humano comum, né? Eles eram, vamos dizer, sempre a descrição era isso, que dava medo de olhar para eles, né? Você olhava, você via literalmente uma coisa meio que monstruosa, né? Afinal de contas era um híbrido, né? Então eles se assemelhavam com os seus pais, que eram os anjos caídos, né? Que possuíam um rosto serpentino, né? Identificado como serafim, né? Que a raiz da palavra serafim em hebraico traz essa conotação, né? Então Satanás tomou a forma de um serafim, né? De uma cobra. A Bíblia cita, né, quando a gente lê em Gênesis, que ele é a serpente. Então, quando veio enganar Eva no jardim do Éden, então nos evangelhos gnósticos, né, eles citam esses anjos serpentinos como possuindo rostos, né, longos e afinados, né? Então maçãs do rosto proeminente, né, lábios finos e olhos né, grandes. Então algo
Aqui ele faz a conexão também similar ao que dizem os aliens, os alienígenas hoje, né? Então toda essa cultura muito recente, né, dos alienígenas, no formato, né, contemporâneo, vamos dizer, basicamente pós anos 50 do século 1950 para frente, traduzindo, né, o que exatamente são demônios como alienígenas. Então a descrição antiga é a mesma, né? Então, de fato, os nefelins, né, eles no mundo pré-diluviano eles eram, né, referiam-se a eles como serpentes. E aí a gente entende também o culto a serpentes ao longo do, né, ao redor do mundo. Você tem na Índia culto a serpentes, você tem né, nos índios, nos astecas culto a serpente, né, Quetzalcoatl, a serpente plumada, enfim, né, ao redor do mundo você vê culto, né, a esses seres serpentinos, né? A própria Suméria, o Egito também, né? E os olhos dos nefilins, né, eles dizem que eles brilhavam, né, como um ouro puro, ou tinham a cor de mel, né, e a pele deles era branca e áspera, né. Então os titãs da cultura grega, né, da mitologia grega no mundo pré-diluviano, eles eram, vamos dizer, conhecidos como tendo nascido dos deuses Gaia e Uranus, né? E os titãs eram parte humanos e parte serpentes. De acordo com Carol Rose, uma autora, né, eles eram uma espécie interracial, né, de mulheres humanas e de anjos serafins. E os titãs da Atlântida, né, porque na verdade os gregos receberam a sua mitologia, vamos dizer, dos Atlantes que fugiram, né, do dilúvio, da destruição de Atlântida, que foram para a Grécia e levaram muito da cultura atlântida, né? Também, vamos dizer, cita a mesma coisa, né, que eles tinham essas cabeças ovais, esses olhos, né, ovalados, né? Então, basicamente o que hoje a gente diz que é alienígena, né? Então, a gente, né, ele fala que nós devemos incluir no debate o fato de que a insígnia oficial, né, do Egito para os seus reis é a cobra, né? E que o retrato de criaturas com, vamos dizer, com, né, um semblante serpentino começa a se tornar, né, uma coisa plausível. Então, a gente encontra, por exemplo, nas coroas do Egito, datadas do ano 4000 a.C., né, essa questão da cobra, né? Eu tive no Cairo, tive lá no Museu Nacional lá, e eu vi as joias de Tutancâmon, né? Eu vi a efígie lá do Tutancâmon, todos sempre tem a serpente, né? Sempre tem a serpente. Então, nos anaquins pós-diluvianos, né, eles também foram registrados na arte cananita, que claramente registra esses pescoços compridos, né, como cobras, e bocas pequenas e olhos grandes, né? E nos textos cananitas, né, eles são traduzidos, os textos, se referindo a eles como seres divinos, né? Então, pessoal, imagina assim, né? E hoje, se acontecer hoje, vai ser da mesma forma do que naquela época, porque a gente, porque o pessoal né, era mais antigo, eles eram ignorantes, e a gente que é esperto. Não. As pessoas hoje continuam adorando esses seres. As pessoas que têm encontro, né, todo esse culto de alienígena da nova era, quando esses seres se materializam, lembra que o apóstolo Paulo fala? O Satanás se transforma em um anjo de luz, né? Ele fala, mesmo que um anjo, né, venha e traga um outro evangelho, seja anátema, seja maldito. Por quê? Porque é assim que ao longo da história, né, o homem tem sido enganado, porque realmente o encontro com um ser sobrenatural é impactante. Se a pessoa não conhecer a Bíblia e não estiver embasada na Bíblia, ela vai ser enganada por esses seres. Então, esses seres querem adoração, né? Ao longo de culturas, esses seres se materializam e
por esse, vamos dizer, esse encontro sobrenatural, as pessoas acabam acreditando e achando que são deuses e acabam, né, servindo esses seres menores, esses seres criados por Deus, né, e rouba, né, a adoração ao Deus Criador. Então, aqui ele cita também, né, no Egito, na América Central, né, a gente vê isso né, aparecendo nessas culturas constantemente, né? Então, assim, se a gente contar um caso aqui, né, ele fala um causo, né, sobre da questão arqueológica, né, nós podemos ver práticas inesperadas que eram prevalecentes entre as aristocracias e os sacerdócios, né, de culturas muito distantes, a princípio sem nenhuma relação. Então, a cultura pós-diluviana, né, da América Central e dos sítios que ficam ali na região do Tártaros, né, da Transilvânia, né, perto ali do Mar Negro, na Europa, elas representam esses seres basicamente da mesma forma, né? Inclusive os sítios acreditavam que os seus aristocratas eram quem tinha nas suas feições, eram descendentes desses seres, né? Então aí a gente começa a entender toda a questão também da nobreza, né? Do tal do sangue azul, né? Então né? Não, então quem tem direito a reinar é porque é descendente desses seres, entendeu? Na América Central, qual que era a prática, né, entre os incas, por exemplo, era amarrar a cabeça, né, para deixar a cabeça das pessoas, das crianças alongada, para deformar literalmente o crânio, para quê? Para fazer com que as crianças parecessem, né, esses seres. No próprio Egito, né, você tem Akhenaton, né, que foi um rei ali meio diferente dos outros. Quando você vê os registros pictóricos do Akhenaton, ele também tem esse crânio alongado, assim, né? Que é estranhíssimo, né? E ele fala, bom, e o autor Ignatius Donnelly, né, o famoso autor, né, de livros, né, no século XIX sobre, né, a Atlântida, né, e o mundo antediluviano, ele diz o seguinte, entre aspas, né, nós temos como comparar, né, essas linhagens, né, pelos crânios, né, dos egípcios, dos curdos, né, e dos também o que é dito como sendo heróis gregos, né, que eles tinham exatamente essa testa enorme, né, esse crânio alongado, assim. Então, né, a gente, né, consegue, pessoal, ver que realmente é conectado, né? Bom, aqui a gente vai para outro capítulo. Então, falando um pouco sobre também a questão da maçonaria, né? Como a maçonaria encara isso, né? Então, havia um tipo de culto, de religião, vamos dizer, imposta pelos nefilins, né? Que, vamos dizer, levou as pessoas a entrarem em rebelião contra Deus, né? O que levou diretamente ao delúgio, desculpa, que em inglês é delúgio, né? Mas ao dilúvio. Na Enciclopédia Americana descreve essa rebelião gigante como uma luta contra a ordem da criação, né? A ordem de Deus, né? Então, esse misticismo antediluviano, né, ele foi, vamos dizer, restaurado na nossa geração, né, e tem sido propagado na cultura sem que as pessoas saibam que estão consumindo, muitas vezes, cultura, filme, música, desenho, inclusive, né, mas que tem no âmago, né, essa mensagem desse culto a esses seres. Então, ele fala que vamos mais uma vez investigar os cultos da maçonaria, né? Como nós vimos no capítulo 2, sobre as 7
artes sagradas, as 7 ciências sagradas, né, que foram ensinadas, que Deus ensinou a Adão no Éden e que depois foi passado para Sete e Caim, né? E Caim ele acabou se rebelando contra Deus, né? Odiando o Deus verdadeiro, e o que ele fez? Ele corrompeu essas artes, né? E os seus descendentes também, né? Vamos dizer, começaram a propagar a corrupção das artes que Deus ensinou a Adão, né? Então, a posteridade de Caim, ele poluiu, né, as 7 ciências sagradas com idolatria, com misticismo, aplicando esse conhecimento para seus próprios desejos, né, suas agendas ímpias, né? Então, essa corrupção do conhecimento divino misturado com o panteísmo é o que, vamos dizer, tem promovido, né, ao longo dos séculos essa oposição a Deus, né? Então, a gente encontra os nefilins, né, ao longo do mundo antediluviano, né, com o seu tamanho superior, a sua força, né, mas também com a sua nova religião mística, né? Era tudo ligado, era política com religião, né, era a implementação de um governo totalitário, porque eles queriam exatamente reinar e dominar a criação de Deus aqui na Terra, né? Criar um sistema de controle, de domínio, né? Que obviamente você quer maior domínio do que fazer com que as pessoas pensem que você é Deus, né? Elas vão te servir, né? Vão se sacrificar, né? Então, né, os nefilins combinaram o poder, né, que eles tinham físico com o panteísmo idólatra, né, e vamos dizer, isso não deixou nenhuma restrição para a aplicação do poder deles, né, tanto físico quanto abstrato, né. Ele fala, conforme eu mencionei, o conhecimento divino das 7 ciências foram passadas tanto para Caim quanto para Sete, né, antes de Caim ter pecado, né. E esse racha, né, no mundo antediluviano é conhecido como a cisma da maçonaria, né, de acordo com o Dr. Oliver e a teoria oliveriana, né? Então essa cisma, né, antediluviana na maçonaria pode ser entendida como o rachar exatamente o monoteísmo, a adoração ao Deus verdadeiro, das diversas outras formas de politeísmo, né? Então, o dicionário Webster, né, define a palavra em inglês espúrio, né, como bastardo, como ilegítimo, como não genuíno, como forjado, simulado, né, essencialmente diferente. E é exatamente isso que aconteceu. A maçonaria praticada pelos descendentes de Caim, né, até o momento do dilúvio, eles praticavam essa forma bastarda do conhecimento divino, né, de uma forma para simular aquilo que era puro, né, mas que no fundo era completamente diferente, porque se perverteu, né. Então, a maçonaria, conforme o Dr. Oliver, né, é uma relíquia desses mistérios, né, essa escola de mistérios idólatra, né, que estava, vamos dizer, embebida nessa ruptura no mundo antediluviano, né. Então, muitos maçons, infelizmente, pessoal, não sabem disso. As pessoas muitas vezes entram com boas intenções, né? Não, a gente pratica boas obras, a gente vai fazer, né, caridade, a gente ajuda as pessoas, mas, né, não é contado logo para a pessoa quando ela entra, né, nos 3 primeiros graus, ela não sabe. Inclusive o próprio Albert Pike, no livro Morais e Dogmas, que eu já li aqui para vocês trechos, ele fala, não, nós enganamos propositalmente os neófitos, né, aquelas pessoas que estão entrando na maçonaria, porque tem coisas que você só vai sabendo conforme você vai se o quê? Se comprometendo espiritualmente, você vai tendo que fazer ritual a ritual, e aí a cada grau que você vai subindo, eles vão te contando mais um pouquinho, e aí que você vai entendendo, a ficha vai caindo, né? Até que no grau 33 as pessoas já estão tão comprometidas, né? Poucos acabam saindo, porque muitos têm medo das consequências que pode acontecer,
né, de sair da maçonaria, mas aí eles realmente entendem, é aberto, que é culto a Lúcifer, pessoal, é aberto. Só que, de novo, eles estão tão doutrinados que eles acham que é uma coisa boa. Ah, não, mas né, o Lúcifer é quem ilumina a humanidade, né, é o portador da luz, é o portador do conhecimento. Então, né, conforme o dia do dilúvio se aproximava, algo tinha que ser feito, né, por essas forças malignas, né, e queriam fazer alguma coisa. Então, a teoria desse Dr. Oliver sobre a lenda da maçonaria, né, é que os filhos de Lameque, né, Jabal, Jubal, Tubal-Caim e Naamá, eles preservaram e revitalizaram depois, né, vamos dizer, esse desdobramento pervertido, né? Eles não são registrados na Bíblia, né, por, vamos dizer, suas contribuições positivas, mas pelas suas influências negativas, né? Eles não eram, vamos dizer, homens santos que deveriam ser, né, vamos dizer, não venerados, mas assim, né, considerados positivamente, mas eles eram propagadores do mal, né? Então, o seu legado negativo, né, não ficou confinado ao mundo antediluviano, né? Então, os filhos de Lameque, eles também foram creditados como preservando as ciências corrompidas em dois pilares designados para sobreviver o dilúvio, né? E para que diversas religiões, né, recebessem isso no mundo pós-diluviano através de hieroglifos, né? E que acabaram corrompendo novamente várias sociedades depois do dilúvio. Então, a gente tem, né, as duas pilastras da maçonaria, o Joaquim e Boaz, né? Então, da mesma forma como a gente vê, né, registrado em pedra ali no Egito, em obeliscos, né, você tinha essas duas colunas que registraram, né, muitas dessas práticas negativas, né, essa corrupção da cultura, né? De forma contrária, né, a posteridade de Sete, né, que era, vamos dizer, a linhagem santa da semente de Adão, né? Então, Sete ele é registrado não somente como sendo um homem virtuoso da sua época, mas como filho da luz, né? A sua posteridade permaneceu né, reta, né, não corrompida como a descendência de Caim, e até a sétima geração, né, durante a época de Matusalém, né, o filho de Enoque. Sete, ele vamos dizer, né, lembra que as pessoas viviam muito tempo naquela época, então o Sete ainda estava vivo nessa época, e ele presidia, né, vamos dizer, o culto correto a Deus, né, até o tempo de Enoque. E Sete nomeou Enoque como líder e vamos dizer, e mantenedor das ciências sagradas não corrompidas, como tinha sido dado por Deus, né? Então, a gente também lê, né, que tanto Elias quanto João, né, aqui ele fala sobre as duas testemunhas, né? Lá quando a gente lê em Apocalipse, né? Ele fala que João, mas não existe um consenso pessoal, né? Tem teólogos que falam que talvez seja Moisés, tem teólogos que falam que seja o próprio Enoque, né? Porque os únicos dois transladados da Bíblia foram Enoque e foram Elias, né? Que não morreram, então voltariam para, né, durante a tribulação para testemunhar e acabariam passando pela morte para logo depois serem ressuscitados, né? Que as duas testemunhas vão ressuscitar, né? Josefos, né, o historiador judeu, ele recorda, né, ele registra que a posteridade de Sete, né, eles
imitavam as virtudes de Sete, né? Eles propagavam as virtudes de Sete. E também ele registra, bem como, né, no livro A História da Maçonaria registra também, que a posteridade de Sete, eles foram inventores, né, da astronomia. Então, por causa da descendência do Sete, né, até Noé, eles eram agrários, né, eles conheciam os planetas e conheciam as estações. Isso era vital para o trabalho deles, exatamente para você saber o tempo de colher, né, o tempo de plantar, o tempo de colher. Então tudo isso era determinado pela passagem dos astros. Lembra que Deus criou os astros para sinais dos tempos, né? Então eles se especializaram, né, a criar uma astronomia avançada. E mais os descendentes do Sete também eram versados em todas as outras 6 ciências, né? Que são 7 no total. Isso continuou até a 7ª geração. Na versão maçônica do Anderson, porque tem várias versões maçônicas, né? Da tal da lenda maçônica, né? É registrado que alguns seletos permaneceram leais ao Deus verdadeiro até a época de Noé, né? Então essa linhagem e o trabalho e o culto, né, e vamos dizer a prática pura era completamente oposta, né, à prática poluída, né, dos filhos de Caim, né, dos descendentes de Caim. Então vamos dizer, a linhagem pura incluía, né, a adoração e honra e louvor ao Deus verdadeiro, né, enquanto, né, esse lado corrompido, né, eles não acreditavam a Deus nada, eles não louvavam a Deus por nada, né? Como hoje, né, pessoal? Não mudou muita coisa, né? Então eles adoravam um panteão de deuses, né, que era, né, cheio de cerimônia, de ritual, de misticismo, né? Mas a descendência de Sete, então eles tinham continuavam vamos dizer, a religião verdadeira que Deus tinha dado, né, em como estabelecer, né, culto a Deus, né? Então essa linhagem, vamos dizer, essa cultura, esse culto puro, ele sobreviveu ao dilúvio através de Noé, né? E dos seus filhos, né, o Ham, o Shem e o Jafé, né, que continuaram a prática, mas de uma forma um pouco mais limitada. Noé, de acordo com os cabalistas, era uma figura sábia que entendia os mistérios secretos, mas que ele foi ensinado sobre os mistérios da hierarquia angelical e de todos os seres vivos, né? Através dos mistérios que tinham sido ensinados a Adão e que foram registrados em 2 livros perdidos, chamado o Livro da Luz e o Livro da Criação. Enfim, né, obviamente que eu não desconsidero qualquer coisa gnóstica, né, pessoal? Mas não quer dizer que, gnóstica digo cabalista, mas não quer dizer que muitas vezes eles têm acesso à informação, só que eles interpretam, né, ou propositalmente ou por ignorância interpretam de forma errada, né? Então, a gente, vamos dizer, levando em conta, né, essas informações sobre as ciências religiosas antediluvianas, né, é uma forma da gente entender e compreender como foi corrompida a verdadeira religião para o que? Criar essas falsas religiões de adoração à serpente e de essas sociedades secretas ao redor de serpente, né, em volta de serpente, que, vamos dizer, acabaram né, sendo preservadas no mundo pós-diluviano também, né?
então assim, então ele começa a falar aqui que tinham dois Enoques, né? O Enoque que foi arrebatado e tinha o Enoque descendente da linhagem de Caim, né? Então ele fala, conforme nós né, abrimos o véu a respeito, né, esse herói da antiguidade no sentido negativo, né? Nós aprendemos mais ainda sobre a sua corrupção, né? Os babilônios afirmavam que Enoque ele era um expert nas estrelas, né? Bem como o Enoque da linhagem de Sete, né? Aquele que foi arrebatado. Também tinha uma sabedoria peculiar sobre as estrelas, né? Mas né, as lendas babilônicas dizem que esse Enoque utilizava o seu conhecimento para astrologia, né? Para, obviamente, a perversão desse conhecimento, né, da astronomia para a astrologia, para fazer o quê? Predição, né, para fazer, tentar, vamos dizer, enfim, divinação, saber o futuro, controlar a natureza, né, controlar a realidade, não se submeter à vontade de Deus, né? Então, ele começou a estabelecer festivais e sacrifícios ao sol, né, durante períodos, né, onde o sol entrava numa nova casa zodiacal, né, que são 12, né, e é conhecido no ocultismo como a precessão zodiacal, né. Enfim, e a gente sabe, né, pessoal, que todas qualquer cultura, né, a aristocracia e a monarquia geralmente se baseia em astrologia, né? Inclusive para fazer sexo, para tentar reproduzir, marcam o nascimento dos filhos conforme, dos descendentes conforme, né, a astrologia para criarem portais para que, né, esses seres, a ideia é que esses seres seriam, vamos dizer, reencarnados através dos filhos, né, dos descendentes. E daí criando as linhagens, né, reais aqui, né, Royal Bloodlines, né? Então, o que nesse capítulo vai falar, né, agora. Então, as lendas bíblicas claramente atribuem a geração de Jared, né, como sendo depravada, né, devido à influência dos anjos caídos e dos nefilins, a influência dessa religião, desse misticismo, né, promovido pelos gigantes, Jared, né? Então essas três gerações de descendentes de Caim, né, de Metusael, Lameque e os seus filhos, eles, vamos dizer, apoiados pelos nefilins e pelos anjos caídos, eles juntos poluíram e escravizaram, né, o mundo antediluviano através da força, né? Tanto que, né, a gente lê em Gênesis 6 que Deus fala, olha, o coração do homem se perverteu completamente, né? Então não tem outra forma de restaurar essa sociedade completamente corrompida. Por isso que ele só salva Noé, a família de Noé, né? Então, através dos nefilins, eles conseguiram impor uma tirania, né? Já era um governo totalitário, né? O que eventualmente acabou trazendo o julgamento de Deus pelas águas, né? Então, os descendentes de Caim, eles foram tão bem sucedidos, né, de acordo com um outro autor, o Collins, né, que a linha de Sete, né, os setitas, eles acabaram se corrompendo. Muito dos descendentes de Sete acabaram se corrompendo também e entraram em casamento com a descendência de Caim, né? Então, Naamá, que era um encantador, também conhecido vamos dizer, na cultura suméria como Nimpu-Abi, né? E também como a rainha Sub de Ur, ela casou com um Anunnaki, um Nefilim. E essa é a culminação vamos dizer, da formação esse círculo, né, lá de Gênesis 6. Naamá, de acordo com as lendas
judaicas, né, casou e copulou com Shamdon, né, e produziu o gigante Asmodeus. E todos os seus 4 filhos são, vamos dizer, creditados em graus diferentes como sendo os criadores da maçonaria, né, que é o Tubal-Caim, né, que sendo, vamos dizer, o criador de armas, de metalurgia, Jabal, que é o criador da geometria maçônica, né, Jubal, que conhecia a ciência da música, né, e da matemática, e Naamá, que era produzia, né, roupas e tecidos, enfim. Então, né, ele fala assim, uma chave desse livro é que todas as associações das serpentes e todas as religiões, junto com a maçonaria, vamos dizer, eles remontam 6.000 anos atrás, né, nessa luta contra Deus e da subversão da religião oficial, né? E também numa luta de 2.000 anos contra o cristianismo, né? A partir do momento que Jesus veio, né, e instituiu a igreja aqui, eles também têm combatido, né, o cristianismo. Particularmente nos últimos 2.000 anos, né, o misticismo em várias formas, eles têm, vamos dizer, ido para o underground, né? Eles têm ido para o mundo subterrâneo, né? Eles têm, vamos dizer, se disfarçado, têm infiltrado, né, no Ocidente, né? E os seus, né, adeptos, eles juram, pelas suas vidas, vingar o cristianismo, né? Se vingar do cristianismo, né? Portanto, essas forças, né, muitas também infiltraram, né, algumas vertentes do cristianismo, né, do dito cristianismo, para o quê? Embutir adoração né, a santo, né? Quando a Bíblia diz que você não pode adorar nada criado nem por mão de homem, nem nenhuma figura humana. E aí, né, a gente, infelizmente, o catolicismo, né, traz todo esse culto novamente pagão. Quando Paulo fala que atrás de qualquer ídolo tem um demônio, e essas práticas todas são o quê? São reintroduzidas no catolicismo e continuam até hoje, né? Então, eu falo, né, a gente consegue ver, né, como no Ocidente essas organizações pervertidas, né, elas têm trabalhado para esconder as suas origens, né, com medo do que? Do ataque do cristianismo, né? Então, por exemplo, né, quando lá no século século XIV, né, você teve também o desmantelamento dos templários na França, né, o Jacques de Molay foi morto. Eles o que? Eles fugiram, foram lá para a Suíça, né, que não era na época Suíça ainda, mas... Então, assim, a gente vê uma luta, pessoal, ao longo da história humana, né? Então, organizações, né, que servem a esses seres, né, de acordo com Gardner, por exemplo, eles acreditam que a genealogia de Sete, né, eles tentam, né, eles que são os errados, eles que tentam combater a genealogia de Caim, né, e dizem que é a falsa linhagem, né, que não é a linhagem real, vamos dizer assim, né. Então eles tentam corromper, né, eles tentam enganar, né, e eles dizem que a linhagem real, verdadeira, é a dos filhos de Caim, né. Somado a isso, então, os teosofistas acreditam que 2 dos filhos de Noé eram descendentes de Caim, né. E essa, né, organização também, né, que tenta promover o tal do que eles chamam do sangreal, né, que seria o sangue real, que seria exatamente essa linhagem de Caim, né, eles tentam, através das eras, pessoal, proteger, né, essa linhagem, através do que? De casamentos entre famílias, de se manter no poder, criar um poder secular para o que? Preservar o que eles acreditam ser essa linhagem que
remonta a Caim, né? E ao contrário, dizem que a linhagem de Sete, que é a linhagem que deve ser destruída, né? Então, essa segregação dessas duas linhagens, né, vamos dizer, deixa claro que cada uma adora, na verdade. Uma adora o Deus verdadeiro e a outra adora o Deus desse mundo, que é Satanás, né? Essa polaridade religiosa entre essas linhagens, né, ela tem ressonado, né, através da história, né, e de forma profética também através das gerações, né? Então essa competição entre essas linhagens, né, tem a sua própria promessa messiânica, porque eles também acreditam que o anticristo, pessoal, para eles é o Cristo cósmico, né? Eles acreditam da mesma forma que a gente acredita, né, que Jesus é o Messias e que ele vai voltar. Eles têm uma crença, pessoal, né? Então, uma é o quê? É o Cordeiro, é o Leão, é o Messias, né, de Adão, é o segundo Adão, Jesus, né? Que não tem competição, porque Jesus já venceu, mas para eles, né, é o dragão, que é o descendente de Caim, de Tubal-Caim, de Nimrod, dos Nefilins, né? Os canaítas, né, os filhos de Caim, né, e os nefilins, eles formaram várias casas reais no mundo pré-diluviano, casa do dragão. Por isso que a gente também hoje, até hoje, pessoal, se você for estudar heráutica, né, os brasões das famílias reais, muitos têm dragão, né, muitos têm dragão, inclusive em várias cidades do mundo, né? Você vai, né, por exemplo, em Oslo tem um parque lá, ó, acho que é Vingelund, se eu não me engano, todo com esse tema né, reptiliano, de dragão, né? Você tem lá na City of London, em Londres, né, que é um estado diferente, né, separado, tem o seu próprio prefeito lá, que é o centro financeiro do mundo, na verdade. Ele é todo guardado eles têm alguns quarteirões todo guardado por dragões, né? Então a gente entende que, pessoal, não é simplesmente, eles se comunicam através de simbologia, né? Não é à toa que tem os símbolos, eles usam esses símbolos para quê? Para quem conhece, o cara bate o olho e fala, isso aqui pertence a, né? Ele é afiliado, ele serve, né, a linhagem do dragão, né? Então, ao longo da história, né, eles têm tentado dominar, né, e por isso que eles se chamam de predadores, né? Eles se veem como predadores. E por isso que eles não têm compaixão com o outro ser humano, porque o outro ser humano, ele fala, não é da mesma linhagem. Os outros servem para o nosso consumo, eles servem do que? De gado para nós. Nós temos direito de reinar sobre eles, né? Então, eles têm dominado através da história, né? Essas casas reais do dragão, que servem ao dragão, ele consistentemente se alinham numa direção oposta e em perseguição à posteridade de Sete, de Noé, de Abraão. E essa competição, né, entre essas linhagens, né, e a linhagem messiânica que vai, né, colidir, na verdade, com que a gente pode fazer uma leitura, né, desse falso Messias com o verdadeiro Messias, né, o falso Cristo, o anticristo e o verdadeiro Cristo. E, pessoal, interessante, né, vamos já encerrar aqui, é que nós, pessoal, fomos feitos, quem crê em Jesus, né, nós somos feitos filhos de Deus, né? Não precisa ser só de uma descendência física, não, né? Todo aquele que crê, né, é transformado filho de Deus, né? A Bíblia assegura isso pra gente, né? Jesus morreu para que todo aquele que creia, que confesse o seu nome, né, seja salvo, receba o Espírito Santo, né? Então é muito mais. Tem mais 10 minutinhos, vamos continuar mais um pouco aqui. Mas, né, já não, vamos dizer, muito do que a gente lê na Bíblia, às vezes que você não entende, né, desde a conquista da Terra Prometida, até historicamente você fala, poxa,
né? Por que tentam matar a linhagem, né? Por que Faraó tentou matar, depois Herodes tentou matar a linhagem, né? Né? Por isso, pessoal, já tinha sempre, houve uma guerra, né? Uma guerra, obviamente, espiritual que vamos dizer, reproduz no mundo físico, né? A palavra Nefelim deriva, né, da linguagem hebraica, e especificamente de duas palavras no hebraico, que é Nopelim e Nepelim, né? A raiz da palavra Nopelim é NPL, né, que significa queda. A gente não pode esquecer que em hebraico não tem vogal, né? Então NPL. O sufixo im é traduzido como aqueles, né? The ones, aqueles. Portanto, né, quando você junta as duas palavras, forma, né, uma palavra, quando você faz uma tradução literal. Então, no Pelim são os caídos, né, aqueles que caíram, são os anjos caídos, que Joséfos descreve como sendo aqueles infames, né, são os anjos caídos, né, que procriaram com as filhas dos homens. Então, somado a isso, Nefilim, né, que vem da raiz aramaica, a palavra Nefila tem um significado de Órion, né, da constelação de Órion, sugerindo que alguns anjos caídos têm alguma conexão com Órion, né? Então, nessa lenda, Órion é a constelação onde, né, o anjo caído Semiasa ou Azazel, né, ele acredita-se que ele foi lançado, né? Então, de alguma forma, né, acredita-se que os Nefilins estão conectados a Semiasa e Azazel, né? Os Nefilins, eles se tornaram uma raça poderosa na guerra, na arte da guerra, né? Então, quando em poder, esses gigantes, eles se tornaram líderes, vamos dizer, tiranos, né? Eles escravizavam a população, né? E desprezavam tudo aquilo que era bom, né? Então, corrupção se tornou norma, né? Através do seu orgulho, né? E também da sua falsa confiança nas suas habilidades por causa do seu tamanho, da sua grande força, né? E não é de se admirar, né, que os Nefilins, eles foram ensinados, né, os gigantes, nessa arte sangrenta da guerra pelo anjo caído, né, Azazel. Então, através desses ensinamentos, os Nefilins se tornaram mestres da guerra, né? O que encheu eles de arrogância, né? E até na enciclopédia americana está registrado que Azazel era o príncipe dos anjos que se casaram com seres humanos e através dele geraram homens perversos. Mais um registro de Joséfos, né? Então, Noé, ele trabalhou para persuadir, né? Para convencer, né? Que esses potestados, esses potentados, eles mudassem os seus caminhos, eles se arrependessem, né? E honrassem Deus como o verdadeiro Deus do universo. A gente não pode esquecer, a Bíblia mesmo registra, né? Noé, durante 120 anos, ele construiu a arca e durante naquela sociedade corrompida, e dizer que ele dava testemunho de Deus e ele era, vamos dizer, escarnecido pelaquela cultura, pelaquela sociedade, né? Então, ele estava falando para esses dignatários, vamos dizer, né, para os potentados daquela época, né, os dominadores, se arrepender, né? Então, no Corão está registrado que Noé, ele mandou ele foi enviado como um mensageiro, um profeta de Deus para avisar, né, ao mundo antediluviano que só Deus deveria ser adorado, né, e que eles deveriam se arrepender dos seus maus caminhos, né, em face da ira e da destruição que iria vir, né. Então, essa relação entre Noé e os Nefilins,
né, é rica, né, e é intrigante na sua natureza, né, quando a gente vê como Noé foi usado naquela época, para da mesma forma que nós aqui hoje, na igreja, não que comparando nós a Noé, mas digo assim, o papel da igreja hoje é isso, né, pessoal, é pregar o evangelho, né. Então, em Jungers, né, que é um dos livros mais usados para os teólogos, né, um dicionário bíblico, né, nos Estados Unidos, ele nota, né, que Deus permitiu, né, esses 120 anos, né, que Noé construiu a arca para que o quê? Para que ele pregasse, para tentar fazer com que as pessoas se arrependessem, né? E ele fala que não é para mim o autor, não é para mim claro como que o Unger chega nesse número de 120 anos, mas, né, a Bíblia diz que Deus ele esperou pacientemente durante o tempo da construção da arca para ver se haveria arrependimento. Então, nós podemos presumir que demorou 120 anos para que a arca fosse construída. Nós somos informados que os antediluvianos eles viram Noé construindo a arca, mas eles riam e caçoavam da sua fé. Pronto, agora a gente termina, a gente encerra já aqui. Então, pessoal, né, como Salomão falou, né, não há nada de novo debaixo do céu, né, o que era antes é agora. Então, da mesma forma que, né, no mundo pré-diluviano as pessoas estavam, né, corrompidas e eram enganadas, né, muitas pessoas também estão nesse mesmo engano, né, estão vivendo e Jesus falou, né, em Mateus 24 que nos últimos dias as pessoas estariam casando, se dando em casamento, estariam, né, em banquetes, estariam, né, curtindo, na ignorância, pessoal, de que a gente está nas dores de parto. Então, um dos motivos de eu estar fazendo esses vídeos aqui já há anos para vocês, né, desde 2018, é conscientizar e tentar trazer, né, tanto para o corpo de Cristo, para a igreja, né, conhecimentos que às vezes a gente, temas que a gente não ouve muito, né, dentro das igrejas, mas são importantes a gente conhecer, como para pessoas que a gente não sabe, né? Para quem que, né, tá aqui na internet, pode ir para qualquer pessoa. Então, se você hoje vendo esse vídeo, começou a falar, caramba, né? Eu nunca tinha ouvido falar dessas coisas, né? Mas, pessoal, essa é a história da humanidade, né? E existe essa luta, e essa luta, a tua alma está sendo disputada, né? A sua alma, pessoal. Jesus veio aqui porque a Bíblia diz uma alma vale o mundo inteiro, né? Jesus, né, ele deixa as 99 ovelhas para buscar aquela que está perdida. Ele é o bom pastor. Então, se você hoje, se algo tocou no teu coração, você ouvindo, falando assim, nossa, eu estou vendo que realmente o mundo que a gente está vivendo está numa aceleração para algo que vai acontecer, e vai, pessoal. Jesus, né, ele disse que ele voltaria, mas antes disso, pessoal, vai acontecer aqui um grande engano. Sabe, quem não estiver buscando a Bíblia, quem não tiver já entregue a sua vida, né, para Deus, ter recebido o Espírito Santo em si, a probabilidade de ser enganado vai ser, olha, não diria 100%, mas é muito grande, pessoal. Né? Porque, né, a Bíblia diz isso. 2 Tessalonicenses 2, o apóstolo Paulo fala, Deus vai permitir isso. Por quê? Porque as pessoas estão rejeitando Deus. Então, né, então tá bom. Deus não vai forçar, pessoal. Né? Mas ele é juiz. Por quê? Porque ele é justo, é da natureza dele. Mas ele é amor ao ponto que ele já se deu, né, para que você não precise passar pelo juízo, porque o juízo tem que acontecer, pessoal. Né? Mas a boa nova, o evangelho, a boa notícia é isso, que ele já veio aqui, já morreu no meu lugar e no seu lugar, para que você possa ter uma vida com Deus, né, ser religado a Deus, ter comunhão com Deus, ter acesso à presença de Deus, sentir Deus dentro de você, sentir o Espírito Santo dentro de você, te conduzindo, te guardando, né, curando as tuas feridas, né, te dando a alegria que o mundo não dá. O mundo não consegue dar a alegria que, pessoal, não depende de bem material, não depende de nada, pessoal, de status, de sucesso, né, é uma paz que excede a todo entendimento, né? Inclusive em momentos, pessoal, de crise, de dificuldade, é essa paz que nos sustenta, né? Então eu quero te convidar a fazer essa oração para você hoje ter essa certeza que você entregou a sua vida a Deus, que você e Deus são um, que
que o Espírito Santo dele habita em você, que o teu destino, que não é só essa vida aqui, pessoal, mas quando acabar, terminar o teu tempo aqui, não precisa nem antes da tribulação, porque a gente não sabe se a nossa vida vai acabar hoje ou não. A gente acha, né? A gente vai vivendo, mas, pessoal, a Bíblia diz que cada respirar nosso, Deus tem determinado. Ele tem determinado o dia do nosso nascimento e da nossa morte. Então, não brinque com isso, não seja leviano, né? Não seja, sabe? Porque afinal de contas é a tua vida que está em jogo, né? Se você vai passar a eternidade com Deus ou afastado de Deus. E pessoal, afastado de Deus, Jesus fala que é lugar que tem choro e ranger de dentes, é o nada, né? Não tem nada, porque Deus é tudo, Deus é a criação, Deus é o amor. Então, vou te convidar a orar comigo. Coloca a mão no seu coração e ora assim: Senhor Jesus Cristo, eu reconheço os meus pecados, eu reconheço que eu sou pecador, e eu reconheço que eu preciso, Senhor, da tua salvação. Eu preciso ter meus pecados perdoados, Senhor. Eu preciso, Senhor, ter o teu Espírito Santo habitando em mim para ser teu filho ou tua filha. Então, eu peço a ti perdão, Pai. Eu me arrependo dos meus pecados, Pai. Eu rejeito, Pai, todo o caminho de rebeldia que eu andei até hoje, Pai. Os maus caminhos, os maus pensamentos. Eu rejeito, Pai, tudo que eu fiz, Pai. Todas as vezes que eu me comprometi espiritualmente, que eu fiz um pacto, Senhor, que eu me deixei ser levado pelo mal, Pai. Hoje eu me arrependo, eu peço a ti perdão e eu te louvo, Pai, porque o teu sangue, Pai, é poderoso, Pai, para me lavar e me purificar de toda iniquidade, Pai. Não tenha pecado que eu tenha feito no passado que tu não possa perdoar. Eu te louvo, Pai, eu recebo hoje essa salvação, eu recebo o teu amor, eu recebo o teu Espírito Santo hoje. Eu me abro, Pai, eu te convido, seja entronizado na minha vida como meu Deus, meu Senhor, meu Salvador, meu Rei. Obrigado, Jesus. Eu peço, escreva meu nome no teu livro da vida e me cele com o teu Espírito Santo da promessa, porque eu te confesso, Jesus Cristo, como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Tu é o meu Deus, Pai. Obrigado, Pai, pela tua graça. Eu peço a partir de hoje, dê ordem aos teus anjos ao meu respeito, guie os meus passos, Pai, me dê sabedoria, Pai. Obrigado, Senhor, que tu Pai, eu peço, me pure, Pai, me cure, me purifique, Pai, me lave, Senhor, Pai, de todo trauma, Pai, de toda poluição mental, Senhor, renove a minha mente, Pai, eu peço, Espírito Santo, renove a minha mente, e eu te louvo, eu peço, Pai, que seja feita a tua vontade na minha vida, aqui na terra como no céu, que eu cumpra o teu propósito, Pai, o teu chamado para a minha vida. Eu quero te louvar e te servir, te glorificar aqui na terra, Senhor, e ser, Pai, teu canal para outras pessoas, para que outras pessoas também venham a te conhecer e sejam salvas e sejam perdoadas, Pai, tenham a tua paz. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com fé, com sinceridade, é isso que é suficiente. A Bíblia diz para você o quê? Ser um agora com Deus, o Espírito Santo habita dentro de você. Aconteceu um milagre, você, né, o teu velho homem, a tua velha mulher, a tua velha identidade morreu, foi crucificado com Jesus na cruz do Calvário e você renasceu agora. Amém? O Espírito Santo de Deus habita em você, então é uma nova história. Você, de criatura, passou a ser filho ou filha de Deus. Então, primeiro que você precisa fazer é comprar uma Bíblia para ler diariamente, para se alimentar, para crescer no conhecimento de Deus. Amém? Saber da história do mundo, saber da tua história. Deus fala com a gente aqui, Deus nos alimenta, nos renova, nos, sabe, a Bíblia é viva, pessoal, é a palavra de Deus, o Espírito da profecia está aqui, Deus está aqui, né? Jesus está aqui, Ele é o verbo, Ele está aqui, tá bom? Então compre uma Bíblia, passe a ler e busque uma igreja. Você precisa estar inserido no corpo de Cristo aqui na terra, andando com pessoas que têm o mesmo Espírito que você. Nós temos o mesmo Pai, são os teus irmãos em Cristo. Você não pode estar sozinho, vulnerável, amém? Agora tem que ser uma igreja real, pessoal, uma igreja que prega a Bíblia, que prega o Evangelho. Não pode ser uma igreja, infelizmente está cheia de falsa igreja aí. Então, como você, né, já vê sinais claramente, uma igreja que pregue esquerdismo, pessoal, que pregue ideologia de gênero, você descarta isso, tá? Nem passa na porta. E tem seitas que negam que Jesus é Deus encarnado, que Ele é Deus e homem simultaneamente. Então, quando você for visitar, pergunte, né, qual que é a doutrina de vocês? Vocês acreditam que Jesus é 100% Deus, 100% homem, que Ele é Deus encarnado, que Ele é homem e Deus? Se disserem, não é bem assim e tal, também agradeça e vá buscar um outro lugar, mas eu creio que, com certeza, ore e peça que o Espírito Santo vai levar vocês a um lugar onde vocês vão ser acolhidos, vão poder crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então, pessoal, a gente encerra nosso vídeo. Novamente, lembro vocês dos quadrinhos. Entre em contato, pessoal. Um presentão aqui também, um presente super diferente.
É uma leitura muito divertida, muito legal e também tá muito material para refletir aqui. Eu tenho um monte de mensagem que eu sempre, né, compartilho no Instagram de gente que comprou, que leu, que, né, foi tocado, porque, né, a boca fala do que está cheio o coração, né, então também tem sempre coisa boa aí, tá bom? E aproveite, né, não deixe de assistir, curta lá o Rodeio Rock, confira, que também vale a pena, tá bom, pessoal? Eu desejo uma semana abençoada para vocês, em nome de Jesus. A gente se vê quinta-feira. Até lá, tchau.